Você está morrendo agora. Todos nós estamos. Esse é o nosso grande erro, disse o antigo filósofo estoico Sêneca, acharmos que a morte é algo no futuro para o qual estamos lentamente caminhando. Ele disse que não, a morte ocorre agora, morremos a cada minuto, todos os dias. E quando você percebe isso, a dádiva disso é o momento presente, que o agora é o que importa. Então pare de se arrepender do passado, pare de se preocupar com o futuro e foque neste momento presente, porque você está pagando por este momento presente com a coisa mais valiosa que você tem, a sua vida. Você está pagando pelo que está fazendo agora com a sua vida. Então, vale a pena fazer isso? Você está fazendo isso com tudo o que você tem? Cada um de nós está morrendo a cada segundo. E quando percebemos isso, isso deveria mudar a forma como gastamos nosso tempo. Do outro lado do sofrimento, existe uma vida que muitas pessoas nem sabem que existe. É um mundo lindo, pode ser. Como a regra dos 40%? Vivemos em um mundo onde nossos cérebros nos mantêm presos em uma caixa. Fora dessa caixa, no outro extremo do sofrimento, que está do outro lado desses 40%, existe um mundo cheio de oportunidades infinitas. Mas temos medo de sair dessa caixa porque dentro dela é confortável. Lá ficam todas as nossas coisas boas, inclusive a bela estrada de 4 pistas. Eu também sei onde ficam os banheiros. Sei onde ficam os postos de gasolina. Fora dessa caixa, cara, Deus te dá uma pá. Quando você tem um sonho, se acha que ele é inalcançável, então você nunca vai chegar lá, certo? Então eu só acho que você tem que ter o sonho, mas tem que acreditar que é possível. Você tem que acreditar que qualquer coisa é possível. Seu caráter é construído silenciosamente, não publicamente. Muita gente quer parecer disciplinada, mas poucos querem se tornar disciplinados. Você pode estar frustrado, patinando ou prestes a desistir. Mas você também pode estar a um dia daquele momento decisivo. Todas as manhãs, todos os dias da nossa vida, temos escolhas a fazer. Você tem a escolha de ficar na cama, de dizer, esquece, hoje não vou treinar, ou esquece, hoje não vou me esforçar. Você sempre pode escolher todos os dias. O universo recompensa a resiliência, e os sinais disso estão por todo o mundo. Você só precisa saber onde olhar e o que observar. Torne-se isso. Torne-se aquele rio sobre aquela rocha. Com o tempo, você pode alcançar qualquer objetivo se persistir. Você precisa aprender a pensar profundamente na sua vida. Coisas vão acontecer na sua vida. Pais morrem, animais morrem, um amante, uma esposa, um bom amigo morrem. Você decide quando não quer mais fracassar. Você acorda e pensa, sabe de uma coisa? Essas são todas coisas que eu não posso controlar. A dúvida é uma coisa tão estranha, quero dizer, Sabe, haverá momentos em que você tem sucesso e momentos em que você falha. Então, perder tempo duvidando se você vai ter sucesso ou não é inútil. Isso mesmo, basta dar um passo de cada vez. Você controla o que pode e observa o resultado. Certo? Se você vencer, ótimo, você vai ter que acordar no dia seguinte e fazer a jornada de novo. Perder é ruim, mas no dia seguinte você terá que recomeçar de qualquer forma. Você não vai escapar dos altos e baixos dos altos e baixos. Aguente firme quando for hora de aguentar. Aproveite quando for hora de aproveitar. Sabe, mas você não vai escapar dos altos e baixos disso. Não é porque eu sou fraco, não é nada disso. É tipo... Isso é a vida. Se você parar agora, só garante que nunca alcançará esse momento. Quando as coisas ficam difíceis, é fácil questionar o que faz. Começar a buscar um novo caminho e desistir são atitudes muito fáceis. E é por isso que a maioria das pessoas faz isso. Não importa o quanto você esteja lutando, não importa há quanto tempo você está trabalhando, continue. Estamos todos em constante evolução. O crescimento é contínuo. Sua história ainda está sendo escrita. Você é escritor e narrador. O autoaperfeiçoamento não tem limites, pois ninguém atinge a perfeição. Tudo ao nosso redor muda constantemente, por isso também precisamos evoluir.
Nunca cometa o erro de pensar que você já terminou. Não importa o quanto ainda falta para você chegar. O importante é que você ainda tenta. Não se trata apenas do que você quer. É principalmente sobre o que você está disposto a sacrificar por isso. Essa é a questão. Que tipo de sacrifícios você está disposto a fazer? Pelo que você está disposto a passar? Que tipo de sofrimento você está disposto a aguentar? E com base nisso, isso determina até onde você pode chegar. Se você tem um sonho, se você tem um objetivo na vida que quer alcançar, eu posso te dizer: trabalho duro, dedicação, determinação. Dê pequenos passos e mais cedo ou mais tarde, eles vão se transformar em conquistas cada vez maiores. Acredite em você mesmo. Mantenha-se forte. Mantenha o foco. Não importa o que aconteça, os momentos ruins não duram para sempre. Se alguém disser que você não consegue, prove para essa pessoa que você consegue. Se alguém te demitir de um emprego, quando uma porta se fecha, outra se abre. Acredite sempre em si mesmo. Não tente ser outra pessoa. Viva suas ideias ao máximo e sempre acredite que não importa o que aconteça na sua vida, é por um propósito maior. Sério, não posso repetir o bastante. Pare de esperar. Não desperdice sua vida esperando, se preocupando ou desejando que as coisas mudem. Você precisa querer o bastante para agir. Seus sonhos têm um caminho de tijolos que será pavimentado todos os dias, um tijolo de cada vez. Quantas vezes você já disse para si mesmo que vai fazer isso? Quantas vezes você já disse para si mesmo amanhã? Quantas vezes você já falou para as pessoas o que ia fazer? Sabe onde toda essa conversa te levou? Em lugar nenhum. Você não saiu do lugar nenhuma vez. Eu sei que parece que você está agindo quando fala, pensa ou planeja fazer, mas na verdade ainda não fez nada. Então, quando vai agir? Em que momento a conversa para e a ação começa? Se não for agora, você não está levando a sério. Você não quer fazer isso. Você quer continuar se entregando às coisas que te colocaram na posição em que você quer mudar, ao invés de simplesmente mudar de verdade. Ninguém que realmente leva a sério a mudança, sabendo o quão difícil é mudar, espera até amanhã para fazer isso, porque não quer passar mais um segundo sendo algo diferente do que poderia ser. Constância é ter um objetivo. E quando você acorda naquele dia e não está com vontade, ainda assim faz o que disse a si mesmo que faria. É só isso que é constância. É isso, é isso. São nos dias em que você não está com vontade de fazer e percebe: eu estou onde estou por causa do sacrifício de outras pessoas. Eu tenho que levantar e fazer acontecer, mesmo que eu não queira levantar e fazer. Acontecer. Transforme o sonho do seu futuro em um fato presente, assumindo o sentimento do desejo realizado. Então, seja lá o que for que você gostaria de experimentar na sua vida, você precisa ser capaz de sentir isso. Então, viva com o sentimento de já ser quem você quer ser e assim você será. Todo sentimento deixa uma impressão no subconsciente. E a menos que seja contrabalançado por um sentimento mais poderoso de natureza oposta, ele precisa ser expresso. As maiores pessoas do planeta foram as que mais sofreram. Sofrimento não é algo ruim. Estou dizendo que sofrer é incrível. O ego foge do sofrimento porque é a morte do ego. Mas eu acredito que a dor, os momentos difíceis, o fracasso e a perda são uma purificação e preparação para o heroísmo pessoal. Você não se resume às suas perdas. Um deslize não define quem você é. Se você perdeu ou fracassou, e daí? Pare de se fazer de vítima. Sentir pena de si mesmo não vai te aproximar do seu objetivo. Não é uma perda se você aprender algo, então assuma a responsabilidade pelo dano causado e continue seguindo em frente. Sua presença neste planeta não é um acidente, e você está aqui por um propósito, com certeza. Você recebeu um dom, é o seu talento, e ele foi feito para trazer alegria para a sua vida e elevar a vida das pessoas ao seu redor. Quero que você entenda isso. Se você quer trazer o melhor das outras pessoas, comece pelo espelho.
Muitas pessoas estão tentando persuadir os outros, tentando influenciar os outros, tentando despertar o melhor nos outros, mas não começam por si mesmas. Tudo começa com você. Começa aí, pois ao mostrar seu melhor, você se torna contagiante. Se uma pessoa se sentasse e deixasse seu corpo relaxar totalmente, e então começasse a visualizar em sua mente, se visse da maneira que gostaria de se ver e visse como gostaria de viver sua vida, veja-se vivendo dessa forma. Perceba que isso é uma imagem em sua mente. Quando você pega um livro, o livro nada mais é do que uma imagem que o autor pintou com palavras. Sonhe com a minha pintura e depois pinto o meu sonho. Nos tornamos aquilo em que pensamos. Pode parecer fantasia no início, até soar como mentira para nós. Mas se você ler isso com frequência suficiente, vai começar a acreditar. Me escuta, cara. Você tem uma grande vida pela frente. Mas a sua grande vida está pela frente, não está atrás de você. Você encara o desafio. É um teste, é uma forma de provar seu valor, é uma maneira de se fortalecer. Podemos comparar a atitude à abertura de uma lente. Quando você está com medo, essa abertura tende a se fechar, dando a você uma perspectiva limitada do mundo. Se você absorve menos, tem menos a temer. Mas, à medida que sua mente se fecha, você deixa de perceber oportunidades e de criar novas ideias. Mas se essa visão se amplia e, de repente, você consegue enxergar todo tipo de combinação e conexão no mundo que ninguém mais viu por causa da forma fechada e medrosa com que eles o enxergam, da forma como eles enxergam o mundo. Nesse caso, o caos do mundo não é algo a temer, mas sim algo a explorar. Essa é a fonte de todo pensamento criativo. Por isso é importante trabalhar em si mesmo, pois a vida trará curvas inesperadas. Seja o que for que você faça, você quer desenvolver maestria técnica. Você quer ser o melhor e dominar o que faz. Veja, parte da automotivação é que você precisa encontrar algo que lhe dê uma forte sensação de competência. Ao se tornar conhecido por isso, você ganha a reputação de ser bom nisso. Você estabelece alguns padrões pessoais elevados para si mesmo. Você não está competindo com mais ninguém. Você está apenas se desenvolvendo para ser a melhor pessoa que você pode ser. Todas as manhãs, ao me olhar no espelho, eu perguntava: se hoje fosse meu último dia, eu gostaria de fazer o que estou prestes a fazer hoje. Quando a resposta é não por vários dias, sei que preciso mudar algo. Porque quase tudo, todo o orgulho, todo o medo de constrangimento ou fracasso, essas coisas simplesmente desaparecem diante da morte, restando apenas o que é realmente importante. Lembrar que você vai morrer é a melhor maneira que conheço de evitar a armadilha de pensar que você tem algo a perder. Não há razão para não seguir o seu coração. Esse é o instinto que diz: já chega. Esse é o instinto que diz que você deu o seu melhor. Você pode recuar. Você pode recuar. Ajoelhe-se. Esse é o instinto que diz que você pode descansar agora. Não escute esse instinto. Não escute. Esse instinto é um mentiroso e quer te derrubar. Esse é o instinto que é um mecanismo de defesa. Quer te dar uma saída, um jeito de fugir para um cantinho de autocomiseração. Imagine que você está em um filme e imagine que o filme começa agora e você é o herói do filme. O que esse cara faria? O que esse cara faria agora? Porque esse cara é você. As pessoas têm muita dificuldade para fazer as coisas. E o caminho da pessoa excepcional é um caminho de exceção.
o que significa que você não está com as outras pessoas. Não deixe que outras pessoas digam o que você pode ou não pode fazer. Se você sente que deve fazer isso, vá em frente. A vida não é perfeita. Nem tudo precisa dar certo, mas a janela de oportunidade está ficando menor a cada dia. Ninguém vê o mundo como você vê. Faça o que achar certo hoje e deixe o resto para amanhã. Todos nós temos exatamente a mesma quantidade de tempo. Exatamente. Agora, aqui está algo interessante. A areia no fundo da ampulheta representa o passado. A areia na parte de cima representa o futuro. Você não sabe o que há no topo da ampulheta? Você só sabe o que está no fundo da ampulheta. A única coisa com a qual temos algo a ver é o que está bem aqui no centro, agora. O resto é ilusão, mito já passou. Se quisermos aproveitar mais da vida, temos que dar tudo de nós agora mesmo. O que define seu futuro não é o que acontece, mas como você reage a isso. A direção determina o destino. Erros cometidos vão se acumulando. Eles se acumulam. Um erro leva a outro, que leva a mais outro. E isso pode te levar a uma espiral de destruição. Veja bem, sabe o que mais vai se acumulando? As coisas positivas. As boas ações e pequenos sacrifícios feitos para agir corretamente. Então faça o esforço diário, que isso seja a sua recompensa. Recompense a si mesmo. Sinta satisfação por saber que você fez progresso, mesmo que só um pouquinho. E seja lá o que for que você queira fazer, não vai acontecer em um dia. Você tem trabalho a fazer. Você não pode mudar sua vida a menos que olhe para dentro primeiro. Descubra quem você é, o que a sua própria sabedoria está te dizendo para fazer. E comece realmente a acreditar nisso e seguir esse caminho. Eu acho que quando você está começando, não pode olhar para o resultado final como a única coisa positiva, porque assim você nunca vai conseguir. A perspectiva positiva que eu sempre usei é pensar em quem eu estava me tornando como o verdadeiro patrimônio que eu estava construindo. Sempre que eu terminava um longo dia de trabalho, me tornava mais parecido com alguém que poderia trabalhar 5 anos sem recompensa. Isso seria parte da história que eu contaria um dia. Suponha que você queira muito algo e siga tentando várias vezes, mas mesmo na 10ª tentativa não consegue. E você diz, ok, deve ser um sinal de que eu preciso parar de fazer o que preciso fazer. E se você não soubesse que na 11ª tentativa conseguiria, mesmo assim teria alcançado seu objetivo. Acho que a persistência é importante porque, se você ama e acredita em algo, deve fazer por amor. Mesmo sem alcançar o objetivo, ainda faz o que ama. Visualize, mas também sinta. Sinta como se você já estivesse lá. Feche os olhos. Sorria para si mesmo e sinta-se como se já estivesse lá. E acredite em mim quando eu digo que você pode manifestar isso. As únicas pessoas que te criticam por tentar ser excepcional são aquelas que já aceitaram o fato de que vão ser medíocres para sempre. Eles veem você tentando melhorar sua vida como um ataque a eles porque sabem que não estão fazendo o que deveriam. Eles sabem que não estão se esforçando ao máximo. E eles sabem que deveriam ser uma versão muito melhor de si mesmos do que são. Você e eu sabemos que você só está tentando se aprimorar e isso não tem nada a ver com eles, mas eles não enxergam dessa forma. Eles se defendem porque veem você fazendo o que sabem que deveriam fazer. Então, quando eles fazem comentários, zombam de você ou tentam fazer parecer que é sobre eles, entenda que realmente é sobre eles. É sobre como eles se sentem em relação a si mesmos e isso não é problema seu. Quando vai ser? Quando é que você finalmente vai parar de se enganar? Vai fazer a porra da mudança que precisa fazer? Vai se tornar a pessoa que precisa se tornar. Isso é sobre se tornar uma pessoa que consegue controlar o ambiente externo e tomar decisões que a favorecem. Não importa o quão difíceis essas decisões possam ser. Não importa o quão inconvenientes sejam essas decisões. Só assim você resolve esse problema a longo prazo.
Kobe Bryant não estava interessado em ganhar campeonatos. Ele era obcecado. E a obsessão está nos pequenos detalhes que ninguém presta atenção. Não ouça as pessoas que vão te dizer que você não pode fazer isso. Não ouça os haters. Não ouça os pessimistas. Não ouça as pessoas que te dão conselhos dizendo para você ir devagar, ou que você não deveria fazer, ou que você não consegue, ou que não é o momento certo, ou qualquer uma dessas coisas. Essas pessoas são ladrões de sonhos. Eles foram enviados para testar se você os supera. Eles foram enviados até você para testar sua resiliência. E se você conseguir superar isso, se você simplesmente descartar todas essas coisas e focar naquilo que realmente importa, você tem uma grande chance de fazer algo grandioso com a sua vida. E lembre-se do que você foi colocado aqui para fazer. Você não é um erro. Você não está aqui por acaso. Você nasceu para fazer algo grandioso com a sua vida. Você nasceu para fazer a diferença com a sua vida. Isso é um fato. Porque na ausência de propósito, realização, significado, a gente meio que sente que todo dia é o mesmo dia. Todo dia parece um dia em que eu não estou realmente avançando. Eu não tenho um senso de propósito. Existe esse pano de fundo bem sutil de ansiedade, depressão e sobrecarga. Você sente que não tem tanta importância assim e essa não é a melhor forma de viver, cara. Estou te dizendo agora, fomos colocados neste planeta. Você foi colocado neste planeta para fazer algo grande, para fazer algo incrível, para impactar vidas, para ser um agente de mudança. Como um homem vence repetidamente na vida enquanto o outro continua lutando e enfrenta barreiras para decolar? É simples. É a mentalidade de atleta versus a mentalidade de espectador. Comece. É aqui que começa. Na escuridão. Antes do sol, dos pássaros e do mundo todos os dias. Quando o alarme toca, é hora. Levante-se. Apesar do cansaço e das dores, amaldiçoe o calor da cama, amaldiçoe o conforto do travesseiro, lute contra a tentação da fraqueza. Levante-se e vá. Faça isso rapidamente, sem pensar. Não negocie com a fraqueza, você não pode, só devemos agir. Levante-se e vá. E então aparece aquela pessoa, a única que muda a árvore genealógica da minha família para sempre? Sou essa pessoa não porque quis ou torcia por isso. Eu lutei por isso. Eu quero vencer, eu quero lutar pela minha família. Eu quero que minha mãe e meu pai sintam orgulho de mim. Eu quero que meus filhos sintam orgulho de mim. Eu quero sentir orgulho de mim mesmo. Eu quero olhar no espelho e ficar feliz com o homem que vejo ali, que ele deu tudo de si, que ele foi com tudo. Realizações extraordinárias surgem ao fazer o comum por muito tempo. Malhar e fazer repetições não é especial. O importante é fazer isso por 20 anos seguidos. Nada disso é extraordinário. É a dedicação de fazer isso repetidas vezes, de novo, apesar de sentir que existem oportunidades melhores, apesar das pessoas virem até você com coisas novas e empolgantes, mas dizer que você está comprometido com a visão original que teve. E isso, não a ação em si, mas o seu compromisso com a ação é o que torna isso extraordinário, não a coisa em si. E para mim, isso fez com que ser extraordinário fosse possível. Em algum momento você vai ter coragem, em algum momento você vai ter confiança, e isso é uma grande besteira. Existem tantas pessoas no mundo, e sabe, talvez você esteja assistindo isso agora, e você tem essas ideias incríveis. E o que você acha que está faltando é motivação. Isso não é verdade, pois é assim que nossas mentes são programadas. E o fato sobre os seres humanos é que nós não fomos feitos para fazer coisas que são desconfortáveis, assustadoras ou difíceis. Nossos cérebros existem para nos proteger, pois buscam garantir nossa sobrevivência. E para mudar, para construir um negócio, para ser a melhor mãe, a melhor esposa, para fazer todas essas coisas que você sabe que quer fazer com sua vida, com seu trabalho, com seus sonhos, você vai ter que fazer coisas que são difíceis, incertas ou assustadoras. Tomar decisões é a força que molda o destino. Quantos de vocês conseguem se lembrar das decisões que tomaram anos atrás? Uma ou duas decisões, 5, 10, 15 anos atrás, aquela decisão, talvez você não tenha percebido na época, mas aquela decisão foi uma das mais importantes da sua vida. Se você tivesse tomado uma decisão diferente ali, sua vida seria totalmente diferente se tivesse escolhido outro caminho.
Não importa o quão bom você seja em qualquer coisa, você entrou nisso sem conhecer ninguém. Muitos fracassam por desistirem do que mais querem em troca de desejos imediatos. Se você está passando por um momento realmente difícil, os dias sombrios eventualmente passam e se dissipam. E o sol volta a brilhar. Então lembre-se, o que você enfrenta é temporário e logo o sol voltará a brilhar. Há um tempo para nascer e há um tempo para morrer. Então quero que você saiba que vai morrer e não há nada que possa fazer a respeito. Mas o que eu espero que você faça é que você viva. Eu tenho que dizer, não importa o quão difícil seja, não importa o quão impossível pareça, não importa o quanto este ano esteja ruim, eu ainda vou tirar o melhor de mim disso tudo. Eu ainda vou encarar o desafio. E alguns de vocês agora estão pensando em deixar para amanhã. Poucos disseram amanhã e levaram talentos ao túmulo. E eu digo que a razão pela qual a gente nem explora a possibilidade do que fazer é porque subconscientemente não acreditamos que isso pode acontecer com a gente e não acreditamos que merecemos. Então aqui está o que eu sugiro. Quanto tempo você investe em si mesmo? Quanto tempo você passa todos os dias trabalhando no seu sonho? Não importa o que você enfrente, não importa o quão ruim vai ser. Quando há um desafio, e por desafio, quero dizer qualquer coisa na vida, qualquer desafio, qualquer coisa que você esteja enfrentando. A única maneira de superar os desafios que você enfrenta é começar a caminhar. Basta mudar uma coisa, sua mentalidade. Você pode enfrentar tudo. Seu cérebro é a única coisa que você tem quando está passando por depressão, quando está passando por momentos difíceis, quando está lidando com a morte. A vida real, há 24 horas em um dia em que você está sozinho dentro da própria mente e seu cérebro fala com você de todas as formas possíveis e quer te controlar, te puxar para vários cantos diferentes. Se você não controla seu cérebro e ele te controla, é preciso dizer a ele onde, como e de que forma quer chegar. As pessoas buscam nos grandes realizadores algo que a maioria não tem, mas estão olhando de forma equivocada. As pessoas que são grandes realizadores não têm algo que todo mundo tem, que é um botão de desligar. É a sua visão, você enxerga. Eles não conseguem. Todo mundo é obcecado por alguma coisa. Não tem problema você ser obcecado pelo sucesso, obcecado por mudar seu estilo de vida, obcecado por mudar seu ambiente, obcecado por mudar com quem você anda, obcecado por mudar seus hábitos. Todo mundo é obcecado por alguma coisa. A maior lição de vida que eu aprendi é o poder da mente e o quanto é importante você se enxergar em alta conta e acreditar em si mesmo. Eu acho que, para você pintar um futuro brilhante para si mesmo, você precisa ser capaz de enxergá-lo na sua mente. Você tem que acreditar nisso. E quanto mais você acredita nisso, sabe, mais o seu mundo vai começar a mudar e mais você vai começar a ver suas crenças se tornando realidade. Quando o fogo pega, o fogo está aceso. Então pare de colocar seus pensamentos nisso. Pare de ficar pensando por que não funcionaria. É preciso sair dessa questão de... É preciso aprender a ter confiança nos poderes dos próprios pensamentos. Nos poderes dos próprios pensamentos. Não apague o fogo antes mesmo dele realmente começar a crescer. Peixe não entra no barco sozinho. Se quer pegar, vá atrás. Sabe, jogue a linha na água e depois vá trabalhar. E se não der certo naquele dia, tente de novo no dia seguinte. Então você não quer ser aquele que diz, vou fazer de qualquer jeito. Sei que não estou bem hoje, mas vou sair e mostrar para mim mesmo que, mesmo quando não parece certo, eu me esforço. Só se ganha confiança em si mesmo construindo algo. Não é esperar que isso aconteça. É melhor você ir lá e fazer por conta própria, sabe? Não fique esperando que alguém venha te entregar algo. Vá lá e faça acontecer. A preguiça está ligada a você e à falta de conexão com algo mais profundo. Você não sente a necessidade. Você não sente o diabo no seu encalço. Você não sente o fato de que pode muito bem morrer amanhã, que te impulsionaria a fazer alguma coisa. Não há necessidade por trás disso.
E o ser humano, do jeito que fomos criados, é assim. Quando sentimos pressão, sentimos a necessidade de fazer as coisas. Nós podemos mover montanhas, por isso crie essa necessidade na sua vida, a necessidade de fazer as coisas acontecerem. Você precisa se dar prazos, você precisa se lembrar que amanhã você pode ser demitido, você pode morrer, você pode ficar doente. Dê a si mesmo um senso de urgência. Eu preciso fazer as coisas rapidamente. Você não é seu passado, mas sim quem é agora. Pode ter feito coisas que gostaria de não ter feito. Não fique remoendo isso, você pode aprender com isso, tudo bem, mas não fique preso nisso, apenas continue em frente. Siga em frente, use isso como combustível e diga nunca mais. Não, você precisa chegar ao fundo do poço para conseguir subir. Shay, o fundo do poço é bonito, a luta para voltar é bonita. Essa luta, sabe, é difícil, não parece que é bonito. Quando você está passando por isso, não parece, mas é só um teste. E sem teste não há testemunho. A vida te testa, às vezes a vida te aniquila. Mas só depende de você se quer aguentar mais um pouco. A vida vai continuar te desafiando. Se você não desistir, ela acabará sendo misericordiosa. Nunca recue ao estar encurralado. O importante é quantas vezes você se levanta. Não quantas vezes você cai. O que importa é a sua mentalidade. Qual é o sentido de sonhar um sonho se você não está trabalhando para transformar esse sonho em realidade? Então declare vida sobre a sua vida. Diga, eu sou propósito, eu sou curado, eu sou livre, eu sou o meu próximo nível, eu sou grandeza. Fale vida para a sua vida, seja a sua própria motivação. Você vê uma lenda? Uma lenda é só uma pessoa comum com determinação extraordinária. Encontre um caminho ou crie um. No fim, só nos arrependemos das chances que não aproveitamos. Encontre coragem e agarre uma. Só você se limita. Você vai começar a criar algo. Você não tem motivação, você não tem impulso, você não tem ambição, mas vai forçar isso a acontecer de qualquer jeito porque é isso que caras fodas fazem e é isso que você é. Então você vai passar dia após dia fazendo o trabalho, não importa como você se sinta. E aí o que vai acontecer é que você vai começar a ver um pequeno resultado. E quando você ver esse pequeno resultado, você vai ficar feliz porque agora você pode ver claramente que se você fizer o trabalho, esse resultado vai acontecer. Muitos se perguntam como pessoas muito motivadas e bem-sucedidas conseguem seguir em frente diariamente. Isso ocorre porque elas sabem que, mesmo sem vontade ou se sentindo mal, continuam. Se insistirem só mais um pouco por alguns dias, vão começar a ver algo que as fará se sentir bem. Isso as fará sentir que realmente vale a pena e, além disso, é empolgante. Se você está numa fase em que nada parece valer a pena ou divertido, lembre-se, se continuar e não deixar os sentimentos guiarem suas ações, os resultados aparecerão. É sempre o trabalho silencioso que você faz com as próprias mãos quando ninguém está olhando. É isso que diferencia você de todo mundo quando se trata de produtividade. É o trabalho silencioso que você faz quando ninguém está olhando. Leve a sério. Esse é o número 1. Eu não conheço nenhum substituto para isso. O que você quer fazer financeiramente, onde você quer chegar, o que você quer ser, o que você gostaria de ter, o que você gostaria de compartilhar, quanto você gostaria de ganhar, até onde você gostaria de ir. Essas são algumas perguntas importantes a se fazer. Não procure pelo mundo sinais de que não pertence, pois sempre encontrará. Não busque motivos para se sentir insuficiente, pois sempre encontrará. Nosso valor e pertencimento não dependem dos outros. Carregamos isso em nossos corações. O crescimento exige uma renúncia temporária à segurança. Pode significar abrir mão de padrões familiares mais limitantes, trabalhos seguros, mas sem recompensa, crenças nas quais já não acreditamos, relacionamentos que perderam o sentido e estilos de vida que não podem me elevar ao próximo nível. Crescimento significa mudança.
Quando algo persiste em seu coração, algo que você realmente deseja realizar, seja algo pessoal ou ligado a outros. Isso está aí porque é o seu sistema de orientação interna te impulsionando para a mudança que você veio realizar. E quando qualquer uma de nós se reprime em relação a isso e se diminui, antes de tudo, ficamos miseráveis. Também estamos desperdiçando os dons que estamos aqui para oferecer. A vida é curta demais para deixar sua felicidade depender de como outra pessoa te trata. Não coloque sua felicidade nas mãos deles. Você não controla os outros, mas controla suas ações. Mantenha suas barreiras erguidas. Você tem um destino a cumprir. Há uma missão para você cumprir. Você não pode ser o seu melhor se estiver chateado ou ofendido, tentando dar o troco às pessoas. Deixe para lá. Levante-se. Vá em direção a esse desafio, seja qual for o desafio. Vá em direção a esse desafio e ataque-o. E você pode ter sucesso ou pode não ter sucesso, mas você será melhor. No próximo desafio, você estará mais preparado. No seguinte, ainda mais preparado, mas você vai falhar. E você vai falhar. E você vai falhar. E você vai falhar. E então você vai vencer. E isso é a vida. Vida sem esses desafios é apenas existência. Não se limite a existir. Se nós te dermos miséria, dor, desconforto e tortura, isso vai te ajudar pelo resto da sua vida. É quase como um investimento, porque a partir daí você diz para si mesmo: ok, agora as coisas não me incomodam. Buscar conforto o tempo todo é um grande erro, porque o conforto é a origem de todo mal. Conforto não é bom. Procurar o caminho mais fácil não é bom. Se você precisar ir e enfrentar resistência. E é como Nietzsche disse, que aquilo que não te mata te deixa mais forte. Quanto mais alto você vai, maior e mais difícil é o preço. Quando as pessoas não atingem seu potencial, não é por falta de oportunidade, tempo ou habilidade. Elas não alcançam seu potencial porque não estavam dispostas a pagar outro preço. Não importa quais desafios você está enfrentando aí. O princípio fundamental por trás disso é que você não foge. Que você está aberto a tudo que lançam contra você. Precisamos também compreender esse tipo de mentalidade. Eu não pedi uma vida fácil. Se nada muda, nada muda. E mesmo assim, de alguma forma, esperamos que as coisas mudem. Você acredita que ficará em melhor forma, ganhará mais dinheiro e seu relacionamento vai melhorar. Você acha que será promovido e ganhará um aumento. Nada vai mudar a menos que você mude o que está fazendo. Você está jogando o jogo? Você joga para vencer, sem limites. Você não para e nunca vai parar. Estou em uma jornada, ainda longe do fim. Pessoas de visão limitada pensam que já chegamos. Você tem que olhar para aquela luzinha vindo pelo túnel e convencer a si mesmo de que não é um trem vindo na sua direção. Então você nunca jamais para. Porque no dia em que você parar, você está fraco. E no dia em que você estiver fraco, você não vai ter sucesso. Não faça de qualquer jeito. Não faça de qualquer jeito. Bem, isso nunca sai de moda. Não é? Quero dizer, pense nisso. Se você vai fazer algo, se você escolheu fazer algo, seja o que for, fácil ou difícil. Se você se esforçar e não fizer de qualquer jeito, vencer, perder ou empatar, conseguir ou não o que deseja, seja qual for o resultado. Se não fizer de qualquer jeito, não vai se questionar. Oh, será que o resultado mudaria se eu tivesse dado o meu melhor? E, cara, ficar se perguntando isso é o que tira nosso sono à noite. Não faça algo bonito só por aplausos. Os aplausos virão como consequência. Faça o seu trabalho mais bonito. Trabalhe duro nisso, ajuste-o, torne-o mágico. Até mais, trabalhe como parte de um momento mágico pelo que isso revela dentro de você. Pare de tentar fazer tudo acontecer agora mesmo. Não funciona assim. Em vez de enxergar o progresso diário pelo que ele é, você está tentando fazer tudo acontecer da noite para o dia. Muitos dos seus problemas nem chegam a ser problemas.
Você só está jogando o jogo do curto prazo num mundo de longo prazo. Para conseguir algo que você quer, você tem que fazer por merecer. Você precisa ser testado e sair do outro lado mais forte. Tenha paciência com você mesmo. Seu momento está chegando em breve. Se a vida fosse só luz verde e não tivéssemos sinais amarelos e vermelhos, coisas que nos fazem parar, dificuldades, crises, momentos de introspecção, então para que diabos tudo isso serviria? Precisamos dos amarelos e dos vermelhos. É assim que a gente evolui. É assim que espero que haja alguma elevação do nosso ser. É assim que damos algum crédito ao tempo e ao envelhecer. Se fôssemos a mesma pessoa hoje que éramos há 20 anos, então, quero dizer, o que diabos estamos fazendo? Quanto mais você consegue se desapegar, mais longe você consegue avançar. É essencial. Quanto maior a sua disposição e a sua capacidade de se desapegar, mais mudanças vão acontecer. É assim mesmo. Para que coisas novas venham, as antigas precisam ir embora. Seu caráter é muito importante. O caráter não se define nos momentos de felicidade ou quando tudo está indo bem. É sobre, sabe, quando as coisas não estão indo do seu jeito, quando talvez você não tenha a oportunidade, quando talvez você dê o seu máximo em algo e mesmo assim não dá certo, não sai como você queria. Quem é você nesse momento? Você se sente mais preso para baixo e nada parece dar certo. Eu acho que são esses momentos que te definem, que fazem você pensar o que eu vou fazer agora, como você reage a isso. Refletindo, sentindo e trabalhando para superar isso e chegar lá. O momento em que está mais perto de alcançar o que quer é sempre o mais difícil. As pessoas desistem logo antes de conseguir aquilo que sempre quiseram. As pessoas desistem e largam tudo. E eu não serei a pessoa que desistiu antes de conseguir o que queria. Mas estou começando a perceber, mano, que quando você dança no seu próprio ritmo, quando você segue suas próprias regras e vive de acordo com a sua visão, isso é uma indicação perfeita de que você está fazendo certo. Porque eles literalmente não veem o que você vê. Eles não veem. Eles não enxergam o que você vê. Eles não enxergam tão longe quanto você. E eles não entendem porque você vê o que você vê. A realidade é que a maioria das pessoas não muda. A maioria das pessoas vive os mesmos 6 meses, 100 vezes seguidas e depois morre. Vão aos mesmos lugares, fazem as mesmas piadas, conversam sobre o mesmo, trabalham no mesmo emprego e depois morrem porque nunca aceitaram o desconforto, porque nunca aceitaram mudar. E muita gente fica realmente desconfortável quando eu falo sobre essas coisas. Mas a maioria das pessoas é mediana, e a maioria das pessoas fica presa nos mesmos padrões. Elas vivem os mesmos 6 meses por 40 anos seguidos e nunca mudam. Então, se você quer ser excepcional, muitas vezes vai ter que ser a exceção. Este é um lembrete amigável de que a clareza que você está procurando está do outro lado da ação que você tem medo de tomar. Então você fica presa nesse lugar de indecisão, sem conseguir agir por pensar demais, tentando encontrar 100% de certeza de que o próximo passo que vai dar é o passo certo. Caso contrário, você vai ficar infeliz. Curioso é que você já está infeliz porque está presa nesse lugar de medo e dúvida sobre si. A clareza que busca só virá quando der o próximo passo. Você mesmo. Você se força até o ponto em que sente que um pensamento está voltando. É hora de descansar. E quando a mente diz que é hora de descansar, esse é o ponto. De continuar. Esse é o limite que vai fazer a diferença depois. Então, descobrir seus limites, por um lado, é a primeira coisa. Porque descobrir seus limites significa que você tem uma visão sobre o que pode fazer. E ao mesmo tempo, o limite está mostrando o que você não pode fazer no momento. Também é me condicionar a uma certa vibe. Essa vibe é: eu não sei o que essa vida vai trazer, mas não há alternativa. Quando o desafio chega, quando a vida fica difícil, não há alternativa para mim a não ser continuar em frente. Quando não sabemos mais para onde ir, chegamos à nossa verdadeira jornada. E se a experiência de se sentir perdido ou confuso estivesse te convidando para uma investigação mais profunda com a sua alma? O que isso pode te pedir para observar? Para sentir, mudar ou liberar? E qual é um passo que você pode dar para honrar esse convite?
Sem esforço, ninguém consegue ser muito bom em coisa nenhuma. O que parece talento nato costuma ser fruto de uma habilidade desenvolvida ao longo do tempo. Ninguém nasce mestre em sua arte. Não se desanime com as habilidades dos outros. Todos começaram como iniciantes que também duvidavam de si. Mas a diferença é que nunca desistiram. Fale como se já fosse realidade e esteja com pessoas que seguem um caminho parecido. Continue buscando o que te interessa, mesmo sem ser o melhor ainda. Porque com consistência e esforço é só uma questão de tempo. Você precisa trabalhar todos os dias. Sua confiança vem disso, pois quando ninguém vê, é nisso que você pode confiar. É nisso que você vai confiar quando a situação apertar. Como é a sua atitude? Como você responde a essas coisas? Isso revela mais sobre quem você é do que sobre o que você diz ou quando tudo vai bem. Sabe, é tão fácil colocar um sorriso no rosto e ter fé quando as coisas estão indo do seu jeito. Quando você é testado, enfrenta obstáculos ou sofre um revés na vida. Quem é você nessas horas? Esse é o verdadeiro caráter. Sempre que você se sentir para baixo ou infeliz com qualquer coisa, diga: espera aí, eu sou o responsável. Sou responsável pela minha vida e pelo que acontece. Não posso mudar o passado, então não vou me preocupar com ele. Vou ficar tão ocupado trabalhando no meu futuro e nos meus objetivos que não vou ter tempo para pensar no passado. Antes de você poder fazer algo, primeiro precisa ser de um certo jeito. Antes de você poder fazer o que mais gostaria de fazer, primeiro precisa se tornar a pessoa que seria capaz de fazer isso. O segredo é manter firme na sua mente a imagem mental da pessoa que você mais gostaria de ser. Então, em cada situação, você age e fala como sente que essa pessoa agiria. Você toma as decisões que acha que essa pessoa tomaria. Essa é uma maneira de crescer constantemente e se tornar uma pessoa melhor e mais eficaz. Agora sua vida não vai mudar de uma hora para outra. Pode não haver milagres imediatos, mas aos poucos, dia após dia, você se tornará aquilo que imagina. Se você duvida disso, experimente por 30 dias e veja o que acontece. Você não tem nada a perder. O tempo vai passar de qualquer jeito. Por que não usar isso a seu favor? Torne-se quem você mais deseja ser. Esse é o truque dos especialistas em todas as áreas. Se você tem uma ideia que realmente acha boa, se existe algo que você sente que é bom, algo que você quer fazer, algo que significa algo para você, tente fazer. Porque eu acho que você só pode fazer o seu melhor trabalho se estiver fazendo o que quer fazer. E se você estiver fazendo do jeito que acha que deve ser feito. E se você puder se orgulhar disso depois de ter feito, não importa o que seja. O problema é você. E você não quer resolver isso. Essa é uma jornada difícil. O que você está fazendo é difícil. A maioria das pessoas não faz isso. Na verdade, 99% das pessoas não estão no mesmo caminho que você. E isso significa que 99% não vão entender. Eles não vão compreender. Eles não vão aprovar. Eles vão ficar desconfortáveis. Eles vão tentar te convencer a ser como eles. Sabe o que fazer? Ignore tudo isso e siga em frente. E você tem que lembrar que essas pessoas são essas pessoas por um motivo. E você é você por um motivo. Ninguém nasce como um super-herói e ninguém nasce naturalmente com uma personalidade forte e confiante. Essas são coisas que, de tempos em tempos, de situação em situação, começam a surgir de dentro de você porque estão crescendo dentro de você. Com base em como você está se comportando consigo mesmo. Passo a passo, construa algo em você, na sua vida, no seu caráter e na sua personalidade. Isso vai te dar uma base forte para enfrentar tudo o que este mundo colocar no seu caminho. Qualquer pessoa que tenha alto valor será incompreendida. Qualquer um que tenha uma visão incrível será incompreendido. Sonhadores, pessoas determinadas, aqueles que se recusam a aceitar a vida como ela é, vocês serão incompreendidos.
Eu aceito o desafio de ser incompreendido. Eu aceito o desafio de vocês não entenderem o que eu vejo. Aceito o desafio de vocês tirarem sarro de mim quando não estou por perto. Aceito o desafio que está por vir. Para que encontrem a grandeza em si mesmos. Vocês não vão encontrar isso olhando em um livro ou mesmo me ouvindo, mas precisam olhar para dentro de si mesmos para encontrar, e isso significa que precisam ficar em silêncio, parar de falar, buscar na sua alma, buscar na sua mente, buscar nas suas habilidades, e vocês vão encontrar. Todos devem chegar à conclusão de que você tem controle total e completo sobre o quão legal ou quão ruim sua vida vai ser. Agora, é claro, você sabe, cada um tem seus próprios obstáculos e pontos de partida diferentes. Depende de você, cara, tem que jogar com as cartas que tem. Então, quando eu digo que, eventualmente, você vai perceber que sua vida está sob seu próprio controle, você deveria tentar chegar a essa conclusão o quanto antes possível. Porque se você entender isso tarde demais na vida, então você está. Isso não é uma percepção de um potencial não explorado, isso é uma percepção de arrependimento. Todas aquelas manhãs em que você não quer porra nenhuma levantar, e todo dia você luta pra caralho contra a vontade de não levantar, e mesmo assim você levanta, você está arrancando um pedaço daquela porra de pedra. E todo dia você consegue comer os alimentos certos, e todo dia você vai treinar, e treina cada vez mais forte, mais forte, mais forte, e você acorda cedo e faz todas essas coisas. Você começa a se moldar. Você está arrancando mais um pedaço daquela porra de pedra, e quando percebe, você tem essa porra de obra de arte linda que você construiu. Quando você chega lá, vê que é real e pensa, meu Deus, consegui. Muita gente não quer lapidar a pedra que elas mesmas são. Como a transformação passa despercebida, isso dói. Você não está desmoronando, você está se transformando em algo diferente, com uma nova capacidade de ser bonito. Quando penso em capacidade, muitas vezes penso em objetivos, sonhos, aspirações, nas coisas que buscamos fazer, nos lugares onde estamos tentando chegar. Na vida tem muita gente com talento, habilidades, dons, inteligência. Você pensa, cara, eles têm tudo. Mas quando você pensa em capacidade são todas as coisas pelas quais você vai ter que passar para conseguir as coisas que você deseja conquistar. Você precisa iniciar sua jornada começando por descobrir por que estou aqui neste planeta Terra. Por que eu estou aqui? E se você não souber isso, vai passar o resto da sua vida procurando, sempre fazendo a pergunta, por quê? Justiça é quando você recebe o que merece. Misericórdia é quando você não recebe o que merece. Graça é quando você recebe o que não merece. A vida é trabalho duro, a vida é fé e a vida é graça. Fé sem obras é morta. Você só precisa manter a fé e trabalhar muito duro. E quando o pessimismo vier à sua mente, você precisa reeducar o pessimismo, porque o pessimismo é tolo. O pessimismo quer que você acredite nisso. Está apenas meio vazio, claro, está meio vazio, mas não está só meio vazio, também está meio cheio. Estou pedindo para você assumir o controle da sua própria mente, assumir o controle do seu próprio destino. Estou pedindo para você empurrar a preocupação para um cantinho. Você precisa se preocupar um pouco. Essas coisas negativas têm propósito, mas o segredo é ser mestre, não servo. Todos nós temos preocupações, e às vezes todos nós nos perguntamos, e às vezes há uma pequena brecha de dúvida. Nós nos preocupamos um pouco, mas estou dizendo, empurre isso para um cantinho. Sua vida se torna algo em que você não quer acordar, nem trabalhar, achando que não é bom o suficiente. Na vida, nada é prometido para nós, e então a gente pega essa mentalidade e usa como se fosse coitado de mim. Eu não sou bom o suficiente, não sou inteligente o suficiente, não sou bonito o suficiente. Quando as coisas ficam difíceis e você olha em volta e não tem ninguém para te dar apoio, não tem mais ninguém para carregar aqueles malditos barcos. É só você só arrastando o barco sozinho, e tudo o que você quer fazer é parar, mas não pode. Então, para todos vocês aí fora, saibam de uma coisa: não parem aí, porra. Parem só debaixo da terra. Seu passado não te define, ele na verdade te liberta, porque quem você foi e o que você fez ainda está em processo de mudança. Foque no próximo capítulo e na história que está escrevendo agora.
Não sabote quem você pode ser por causa de quem você costumava ser. Não reescreva o passado, apenas aproveite melhor o presente. A única maneira de viver é saber que você vai morrer. Se você tem medo de morrer, você nunca vai conseguir viver. A dor da disciplina ou a dor do arrependimento? Escolha a disciplina porque ela pesa gramas, o arrependimento pesa toneladas porque pode se acumular. Eu nem sei se tenho aparecido ultimamente. Você tem muita coisa para lidar, sem dúvida, e pode parecer que está ficando para trás, mas não está. Você está superando situações estressantes, está lutando pela sua saúde mental, está fazendo o seu melhor. A única coisa em que você está ficando para trás é em se dar o devido crédito. Porque em qualquer momento você está indo muito melhor do que seu crítico interno gostaria de admitir. Você tem um plano e você tem um processo. Quando oposição, adversidade, desafios, incertezas aparecem, o problema não parece tão grande. A adversidade e os desafios parecem menores quando você tem um plano e processo definidos. Agora, quando você não tem um plano e um processo estabelecidos, a adversidade e a oposição aparecem, a incerteza aparece, os problemas parecem enormes, a adversidade parece enorme. Você esquece do sacrifício, você esquece das longas horas, você esquece da visão. Você esquece da missão porque não tem um plano ou processo, certo? O processo faz você se manter firme em qualquer coisa que esteja fazendo. O quanto você quer isso? Todos nós sabemos que já não percebemos exatamente a pessoa que queremos nos tornar. A questão é, acreditamos que podemos ser essa pessoa? Sem essa crença, toda a jornada vira um debate. Vamos debater para contestar esse campo do corpo. Você ajuda a pesar o tempropano versus uma vida inteira de orgulho. Campeões encontram um jeito de fazer acontecer. Não importa quanto tempo leve, eles encontram um jeito. Campeões encontram um jeito de superar o nervosismo. Então não tenha vergonha de dizer que está nervoso, mas encontre uma maneira de superar isso. A paixão e a motivação precisam ser seguidas de ação. Essa é a parte mais difícil. As pessoas não querem agir. Os sonhos querem viver como todo mundo. E se você não der vida a eles, outra pessoa vai. E você vai ficar sentado pensando, cara, eu poderia, eu deveria, eu teria. Cara, você teve sua chance. Você tem que entregar, você tem que agir, você tem que entregar. Já tentou. Já falhou. Não importa. Tente novamente. Falhe novamente. Fracasse melhor. O mundo é seu. Você pode fazer o trabalho hoje para se tornar sua melhor versão amanhã, ou amanhã pode sentir um arrependimento para a vida toda. Isso é certo. As pessoas que sabem que nasceram para mais e não buscaram mais acabam com um arrependimento para a vida toda. E o motivo disso é porque elas não queriam magoar as pessoas ao redor delas, não queriam magoar familiares. Mas em vez disso, elas se renderam a uma vida mediana só para poderem se misturar e não se destacar. Anos depois, elas se arrependem de não terem feito o que poderiam ter feito para se tornarem vencedores. Muitas vezes não notamos que estamos no controle. Nós estamos no controle das nossas próprias vidas e podemos fazer escolhas diferentes. E se as coisas na nossa vida não estão nos trazendo alegria e felicidade, se a carreira a qual dedicamos toda a nossa vida não está nos trazendo alegria, nós podemos mudá-las. Se decidirmos que nosso relacionamento não é o relacionamento certo, não precisamos sofrer nesse relacionamento. Permaneça na sua zona de conforto, por isso você fracassará. Para conseguir algo que você nunca teve, você precisa fazer algo que nunca fez. Você vai fracassar na sua zona de conforto. O sucesso não é um processo confortável. É muito desconfortável tentar isso. Então você precisa se acostumar a ficar desconfortável se quiser ter sucesso algum dia.
Pergunte a si mesmo, o que você realmente quer? O que você realmente quer? No fundo, se pudesse ter qualquer coisa, o que realmente deseja, deixe sua mente voar. Você é um ser criativo. Não há nada no planeta que seja como você. Me dê uma prova de que você não está qualificado para conseguir isso. Me dê uma prova de que você não está qualificado para ter uma vida incrível, e você não tem nenhuma. Você é muito qualificado. Só nós sabemos do que somos capazes. E quando nós acreditamos nessas verdades, acabou. Você é indestrutível. Você pode usar uma marreta para destruir e reconstruir qualquer coisa em sua vida. A vida é como argila, desde que você perceba que pode moldá-la, dar forma e mudá-la para fazer o que quiser. Se você soubesse o que está fazendo, então estaria estagnado, porque não estaria fazendo nada. Nada de novo. Então, se você vai fazer algo novo, isso seria o catalisador do crescimento. Você não pode querer crescer e ao mesmo tempo querer saber exatamente o que está fazendo. Parece que essas crenças se contradizem. Então, acho que muito do descontentamento que as pessoas sofrem vem disso. Elas querem duas coisas que são opostas. Elas desejam ter caráter forte, mas também uma vida fácil. Uma coisa depende da outra. Você evita dificuldades, mas elas trazem crescimento. Então elas querem os dois, mas não dá. Eu tinha a sensação de que você nasceu para mais. Eu também. Então, qual é o seu mais? E não estou falando só de mais dinheiro ou mais coisas. Também estou falando de mais amor, mais alegria, mais escolhas, mais equilíbrio, mais confiança. Qual é o seu mais? Um campeão surge quando supera o que não quer enfrentar, certo? Ken Smith diz que campeões fazem diariamente o que todo mundo faz de vez em quando. A parte bonita da vida é que, em tudo o que fazemos, em tudo o que buscamos realizar e em tudo o que perseguimos. Se você tem dois competidores, quando eles começam algo, um vencedor e um perdedor têm exatamente o mesmo objetivo quando começaram. Mas em algum momento da jornada, do processo, algo vai acontecer que vai testar o seu nível de desejo. Vai testar sua paixão e pôr suas palavras à prova para ver o quanto realmente deseja o que diz querer. A maioria das pessoas não vai entender a sua obsessão, sua motivação e sua determinação. O sucesso é uma jornada solitária. Essa é a realidade. A maioria das pessoas não vai entender por que você é tão motivado ou obcecado. Se tentar explicar, acabará frustrado. Mentalidade de campeão. Eu não sou obrigado a ter sucesso, mas sou obrigado a estar à altura da vida que eu tenho. Ter uma mentalidade de campeão não é sobre troféus, medalhas ou sucesso, é sobre não desistir. Não deixar ninguém te ouvir reclamar, defender tudo em que você acredita, viver a sua verdade e estabelecer o padrão pelo qual você vive em tudo na sua vida. Trata-se de escolher, voluntariamente, fazer tudo o que estiver ao seu alcance para atingir seu objetivo final. Existe um motivo pelo qual você não pode simplesmente correr uma vez e esperar se manter em forma. Existe um motivo pelo qual você não pode estudar uma vez e esperar estar preparado. Há um motivo para não treinar duro só às vezes e esperar vencer. Não adianta acordar cedo uma vez e achar que isso basta para se manter à frente. Ao se comprometer com a consistência, atingir objetivos se torna consequência. Até lá, uma vez nunca será suficiente. Determinação é dizer eu vou. Duas palavras muito poderosas. Benjamin Disraeli disse: nada pode resistir à vontade humana que coloca a própria existência em jogo pelo seu propósito. Resumindo, eu vou fazer ou morrer. Você buscará isso até entender, praticará até desenvolver a habilidade e não desistirá até conseguir. Por mais tempo que leve, passo a passo, pedaço por pedaço, livro por livro, palavra por palavra, maçã por maçã, dê a volta no quarteirão e siga em frente. Não perca a chance de crescer e decida que você vai pagar o preço até aprender, mudar, crescer, se tornar. Você descobrirá grandes tesouros da vida ao pagar esse preço. 80% da população nunca melhora.
Eles trabalham para ficarem razoáveis no que fazem e depois estagnam, e os anos passam e eles nunca melhoram. Eles fazem o trabalho só o suficiente para não perderem o emprego. Eles não entendem porque vivem cercados de pessoas que também não melhoram. Acham que o mundo é assim e sentem não ter controle sobre suas vidas. Já os 10% que estão no topo, no entanto, estão constantemente melhorando. Melhore continuamente, aprenda coisas novas e evolua. Assim, você dominará o futuro. Se não fizer isso, sempre será vítima das mudanças rápidas. Você não pode ser extraordinário e viver no conforto ao mesmo tempo. Você precisa fazer uma escolha. Ou vai ser extraordinário ou vai buscar conforto. Se quiser ser extraordinário, vai ter que encarar o desconforto. Pessoas determinadas sempre sentirão que estão ficando para trás. Elas sempre vão achar que não estão indo bem, que não chegaram longe o bastante e que estão perdendo. Olha, vencer é assim. 90% do tempo você vai sentir como se estivesse levando uma surra. Certo? Em 8% das vezes você vai estar confuso e frustrado. 2% do tempo você vence. Esses momentos vão e vêm e logo volta para os 90%. Essa é a vida de um vencedor, pois verdadeiros vencedores são feitos para lutar, para a batalha. Eles não encontram paz, alegria e felicidade na vitória. Eles encontram o que procuram na luta. Em algum momento da jornada, todos nós perderemos a vontade. E é nesses momentos que o caráter é mostrado. Você julga o verdadeiro caráter e calibre de uma pessoa, não pela postura dela em tempos de conforto e conveniência. Você julga o verdadeiro caráter e calibre de uma pessoa pela postura dela em tempos de desafio e controvérsia, ou seja, nos momentos em que as coisas não dão certo. Nos momentos em que eles não estão com vontade, nos momentos em que as coisas não acontecem do jeito que eles querem. Quem é você nessas horas? O que você faz todos os dias que as pessoas fazem de vez em quando, certo? Porque muita gente tem talento, muita gente tem habilidade, muita gente tem dons, muita gente tem isso. Mas o que acontece é que muitas vezes eles são tão talentosos, tão dotados, que seus talentos, seus dons e suas habilidades os levam a um lugar que o caráter deles não consegue sustentar. Na vida, quando tudo está fácil e bom. Se você gosta de algo ou ama algo, isso não significa que você realmente ama isso. Sabe, se você só gosta do seu negócio quando é fácil, ou se você só gosta de ser pai ou mãe quando é fácil, isso não significa que você ama esse papel. Sabe, amar de verdade algo na vida é estar presente e aparecer, mesmo quando é difícil, quando dá trabalho e exige esforço. E todos nós já tivemos essa sensação, seja lá o que for na vida, em que pensamos: quer saber, isso aqui, eu não preciso disso. E se você tiver esse pensamento, saia dessa na hora e pense: o que eu estou dizendo aqui? Isso é. Você não pode desistir disso. Você está tentando dirigir para o futuro usando o retrovisor como guia. Tem uma novidade para você. Você vai bater. Você precisa ser capaz de olhar para frente e criar o que deseja, mesmo que nunca tenha conseguido antes. Se você tentou e não deu certo, este momento é novo. Você precisa acreditar que pode, pois dizer que não consegue é pensar que já tentou tudo, o que não é verdade, ou achar que nunca deu certo antes. O passado não determina o futuro a menos que você viva nele. Se você vive no passado, então eu garanto que seu futuro será do mesmo jeito. As a race, human beings blip in existence. Death is promised. So what do you do with your life? How do you make the most of it?